Fala, meu camarada, vamos a mais um módulo. Cara, número de oxidação chamado de forma mais tchuca-tchuca, NOx, né? NOx. Cara, maneiro. Preciso muito dizer para vocês, inicialmente, a definição de NOx, o que vem a ser o NOx, e aí tentar mostrar alguns exemplos, porque vai ser power importante pra gente. Vamos definir. Professor, o que vem a ser de fato esse tal número de oxidação? Bom, o número de oxidação, ele consiste num número, né, que vai corresponder qual vai ser a carga que um átomo, a carga do átomo dentro de uma substância hipotética, seja ela uma substância simples, seja ela uma substância composta. Então, o nosso objetivo é ver qual vai ser a carga que os átomos apresentam dentro de uma molécula. Mais um, menos um, mais dois, menos dois. Enfim, NOxes fracionados. Calma. Vamos devagarzinho que eu vou tentar mostrar isso para vocês nesse momento. Da onde vem a carga que os átomos apresentam? Vem dos elétrons que eles transferem ou compartilham dentro de uma ligação. Beleza? Seja ela uma ligação iônica, quando eu transfiro, seja ela uma ligação covalente, quando eu compartilho. Bom, vê se você consegue me ajudar aqui dentro. O sódio, não vou entrar no mérito da ligação, o sódio ele é um cara que cede elétrons para o cloro. Por que isso acontece? Isso acontece porque existe um conceito em tabela periódica chamado de eletronegatividade. Um valor calculado, tá? Não, vocês não precisam saber como calcula a eletronegatividade, o número especificamente, mas esse valor está na tabela periódica, em algumas. O valor da eletronegatividade do sódio é 0,9, enquanto que o valor da eletronegatividade do cloro é 3,1. Isso diz o seguinte: a eletronegatividade é uma relação de atração de elétrons. Isso diz que o cloro ele puxa os elétrons com mais força do que o sódio. Se o elétron sai do sódio e vai para o cloro, quer dizer que o cloro ganhou um elétron a mais. O cloro ganhou uma carga negativa a mais. Ah, então beleza. Se antes de ligar o sódio ele não tinha carga, a carga dele era zero, né? O número de prótons e elétrons eram iguais. Agora que o sódio doou um elétron para ele, porque ele é mais forte em termos de atração de elétrons, ele fica com a carga negativa. Agora o sódio ele fica com a carga positiva, porque ele perdeu o elétron que ele tinha. Fez sentido isso? Ele perdeu o elétron que ele tinha. Só alegria. Então, o que acontece? Essa carga que aparece aqui em cima, pra gente, é o NOx. Então o NOx do sódio é mais um, o NOx do cloro é menos um. Agora, só aqui numa ligação iônica. Então a carga na ligação iônica é uma carga real, sabe por quê? Porque, de fato, o sódio perdeu o elétron para o cloro. Perdeu, doou. Agora, olha só. Quando a gente fala sobre o HCl, agora o HCl, ele pra gente vai ser uma substância composta, formada por uma ligação covalente. Como acontece isso aqui agora? Olha só. O HCl, o hidrogênio se liga ao cloro com a ligação covalente. Bom, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Ah, professor, como é que eu calculo esse 2,1? Não, tu não vai aprender a calcular, que o cálculo é muito complexo. Tu vai ter isso como dado, caso haja necessidade. E o cloro apresenta a eletronegatividade 3,1. Ah, então peraí. Se o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, como a ligação foi covalente, os elétrons não foram transferidos, e sim só compartilhados. E eles ficaram, esse elétron daqui, tá aqui, já era do cloro, esse elétron daqui era do hidrogênio. Ficou mais perto do cloro. Se ficou mais perto do cloro, um elétron a mais, porque o outro já era dele, a gente vai dizer que ele ficou com um elétron a mais ali dentro, olha só, menos um. E o hidrogênio? Ficou mais longe do elétron, mais um. Foi? Cara, mas qual é a diferença? Como a ligação é covalente, essa carga a gente vai dizer que ela é uma carga parcial, tá? Diferente da de cima. Então aqui, ó, essa carga daqui, ó, é uma carga parcial. Beleza? Por quê? Porque o elétron não foi transferido, tá? Ele foi só compartilhado. Mas calma, aonde eu quero chegar com vocês? Calma, ai meu Deus, muito complexo. Quero dizer para vocês o seguinte, independente de ser uma ligação iônica ou ser uma ligação covalente, a carga do cloro, o NOx do cloro, vai ser menos um, ponto. Não independe se é real ou se é parcial, se é ligação iônica ou é ligação covalente. A gente não vai definir, a gente não vai diferenciar isso. Tá legal? Quer ver um outro caso aqui? Olha só. Olha o caso do Cl2. Cl2 é o cloro ligado ao cloro.
Olha só que beleza. Ué, são dois átomos iguais, os dois puxam os elétrons com a mesma força. Se eles puxam os elétrons com a mesma força, os elétrons eles ficam exatamente entre os dois átomos. Então, não confere carga para ninguém. Se não confere carga para ninguém, os caras têm carga zero. Calma. Eu vou precisar falar com vocês sobre... Pra gente não ter que ficar fazendo essa série de coisas, algumas regras que vão facilitar muito a nossa vida na hora de calcular o NOx. Beleza? Então vamos lá.